Vamos abrir juntos em Romanos capítulo 12. Epístola ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, dos livros mais importantes de toda a Bíblia. O livro que, depois de lido por Martinho Lutero, um monge católico, teve sua vida transformada pela realização de que salvação era apenas pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras mortas da religião ou da lei, né? O apóstolo Paulo trabalha essa epístola com fundamentos doutrinários nos primeiros capítulos, até o capítulo 8, mais ou menos. Depois, capítulos 9, 10 e 11, ele faz um intervalo para mostrar a conexão da igreja com Israel, Velho Testamento, o tratamento de Deus com o povo judeu. E no capítulo 12 em diante, ele começa um tratamento prático de vida cristã, de convivência no corpo de Cristo. É um texto bastante conhecido. Eu quero ler aqui dos versículos 1 até o versículo, aliás, do verso 1 até o verso 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar. Pai amado, agora que temos louvado o Teu nome, lido a Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua verdade, da palavra de Deus, para a aplicação dessas verdades em nossas vidas, Senhor. Que o Teu povo aqui reunido saia desse lugar, Senhor, com uma decisão de ser e viver igreja, corpo vivo de Cristo, segundo o Teu plano, Teu projeto, Tua vontade. Que assim, Senhor, as portas do inferno não resistam à ação da Tua igreja aqui na terra. Que os homens individualmente compreendam, Senhor, as mulheres também, a importância de pertencer ao Teu corpo, corpo vivo de Cristo, igreja, separada do mundo para o Senhor. Pedimos também, Pai, que hoje à noite, qualquer pessoa que aqui tenha chegado para conhecer mais de Ti, através da Tua igreja, da pregação da palavra, tenha os seus olhos completamente desvendados para compreender as maravilhas da Tua palavra e principalmente a pessoa maravilhosa do Teu Filho Jesus. Pois é em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.
Pronto, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a Igreja de Jesus. A verdade é o que somos, né? Nós vamos tratar do que nós somos enquanto organismo e o que fazemos. Eu quero começar lá em Gênesis, levar vocês de volta para Gênesis, depois a gente chega aqui no nosso texto de Romanos 12. Mas é interessante que a criação divina foi celebrada com uma palavra muito interessante. Em Gênesis 1:31, a Bíblia diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A palavra hebraica tov maod, muito bom. O judeu reforçando, bom demais, como diria o pastor José Edson, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, o que é que nós tínhamos ali? Universo, terra, animais reprodutores, vegetação fecunda e um ser humano. Aliás, sexta-feira eu estive em mais um encontro com a professora a doutora Adízia Sá, e nós, depois de conversarmos bastante sobre filosofia, sobre alguns textos do Velho e do Novo Testamento, sobre ética, sobre a vida do dia a dia, de hoje, da nossa sociedade, eu fiz um convite para que fôssemos até Gênesis, para a gente ver o início e a raiz de todas as coisas, né? Então, esse é um exercício interessante. Aqui nós temos terra, animais reprodutores, vegetação fecunda e um ser humano, tudo muito bom. Mas parece-me que ainda faltava alguma coisa, porque faltava uma correlação entre aquilo que tinha sido criado. Não havia ainda, na criação do primeiro ser humano, o homem, não havia reciprocidade de amor, de pertencer. Então o homem estava só naquele instante. É como você imaginar, por exemplo, engrenagens de um carro, né? Imagine algumas engrenagens soltas, um pistão, uma biela, sei lá. Tem muita gente que não sabe o nome de peças de carro, né? Olha ali, ó. Está vendo ali? Eixo de manivelas, né? Bielas, o pistão está chegando ali, né? Olha lá, está vendo? Tudo formado bonitinho, olha, outros dois, é isso aí que está dentro do seu carro, né? Aí vai caindo toda a junção, as válvulas, depois vem o comando, né? Peças que, se você congelar, cada peça dessa parece que não faz muito sentido, mas quando elas estão encaixadas umas nas outras, é o que acontece dentro do seu carro. Olha aí, há movimento, há sincronismo, há deslocamento, né? É aquela máquina maravilhosa que você ou tem ou gostaria de ter, né? O homem hoje dificilmente vive sem a sua locomoção, por menor que seja, pode ser uma moto, pode ser um carro, mas é interessante que cada peça tem o seu valor, mas a sua importância, embora perfeita na sua criação, a sua importância só ganha significado quando ela está ligada a outras peças, e aí há um desempenho, há um resultado, e etc. Da mesma forma em Gênesis, quando Deus viu apenas uma parte da sua perfeita criação, sem correlação, isolada, o que é que ele diz? Gênesis capítulo 2, verso 18. Deus diz: não é bom. Interessante, né? Ele diz: tudo foi muito bom, mas o homem isolado, sozinho, sem relação, sem relacionamento, sem fazer parte de um todo, que agora pudesse de verdade dar início à raça humana, Deus diz: não é bom que o homem esteja o quê? Só, isolado, porque não faz sentido. E aí, obviamente, Deus faz uma ajudadora correspondente. Assim são as engrenagens, os rolamentos, os eixos solitários, não produzem nenhum bem por si sós. Não são bons, não é bom.
Só a correlação de engrenagens, só a correlação de membros num corpo é que podem produzir ou pode produzir algo de bom, produtivo, útil, que justifique a sua existência. Por isso Deus nos criou com a capacidade de nos relacionar. O que somos, geralmente é definido pelas nossas relações, ou pelas relações que temos. Por exemplo, somos filhos de alguém, somos pai de alguém, mãe de alguém, irmão de alguém, parente de alguém, subordinado a alguém, ou patrão de alguém. Como diz a palavra em Romanos 14, 7, nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Deus nos fez para relacionamento. Nós precisamos de relacionamento para identidade. E preste atenção, povo de Deus, ao lermos a palavra de Deus, a gente aprende rápido que Deus sempre trata com grupos, pessoas, plural, famílias, tribos, nação, ajuntamentos, congregações. Deste modo, a nossa identidade sempre vem em relação com o todo. Por isso, nós somos igreja, eclesia, o carral de Deus, ajuntamento, povo, nação, reino de sacerdotes, família de Deus, edifício de pedras vivas. Juntos somos o corpo vivo de Cristo na terra. Preste atenção aqui, individualismo, projetos solitários, de um homem só, de uma mulher só, matam o ser humano, ou empurra o ser humano para conexões destruidoras, com a máquina, com a coisa, com o vício, até com animais, porque esses homens ou essas pessoas acabam ignorando o plano superior divino, que é sermos e pertencermos à sua família, seu corpo, sua igreja. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo revela então o que somos e como nos encaixamos no plano divino, ao destacar a relação que existe entre nós, uma relação de interdependência. Não é dependência, não é independência, mas interdependência. Eu preciso de você, você precisa de mim. Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3. Corpos num só corpo. Corpos num só corpo. Interessante, né? Eu e você que vivemos aí fora o dia a dia, lemos jornais, revistas, livros, nos relacionamos com pessoas, a gente sabe que os destaques da hora são individualismo e personalização. Tudo gira em função do meu bem-estar, das minhas preferências, do meu gosto e das minhas necessidades. O mundo moderno, o mundo pós-moderno, nos empurra para o individualismo, principalmente o mundo ocidental. No Oriente é diferente. Até as maiores loucuras, como os homens bomba, ou as vovós bomba, já pensou? Fazem coisas em função do coletivo. O oriental é muito mais voltado para a coletividade, a família, o todo, a nação. Um sofre, todos sofrem. Um é capaz de se entregar pelo todo, achando que está fazendo um tremendo bem para toda a sociedade. Há uma conexão entre as pessoas, mas o mundo ocidental tem nos ensinado uma coisa diferente. Tudo é individual. O menino tem o seu aparelho de televisão, a menina tem o seu aparelho. Não é mais o nosso, é o de cada um, individualmente. É o meu telefone, é o meu carro, é a minha bicicleta, é a minha prancha, tudo é meu. Aliás,
Vocês sabem que criança já desde pequeno, eu acho que não é tanto a sociedade quanto o individualismo pecaminoso do ser humano inato, né? Individualismo inato, porque a primeira coisa que a criança fala logo é meu, minha, e não reparte com ninguém. Você já ouve isso logo cedo, da boca da criança. Mas Jesus nos chama para a mortificação do eu, para que ressurja o nós. É interessante, como João 12:24 diz, o grão de trigo, quando cai na terra, se não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele produz muito fruto. Interessante, cada um de nós é um corpo físico, uma mente e um coração. A nossa entrega, o nosso sacrifício, a nossa morte é que nos insere num corpo vivo. Paulo nos convida aqui, nos primeiros versículos, a um altar de sacrifício, um lugar de morte do indivíduo e do individualismo, para fazer nascer em nós a interdependência e a mútua ministração em favor do corpo de Cristo. Sabe por que a igreja de Jesus não é mais eficiente e eficaz na transformação da sociedade? É porque muitos de nós, embora crentes em Cristo Jesus, não compreendemos este valor do pertencer a um corpo, a um time, a uma família. Nós ainda entramos no corpo de Cristo com os nossos projetos pessoais, nossos pensamentos pessoais, muitos até, líderes até, se promovem em cima do Evangelho, porque não estão dispostos a se doarem para o todo, mas para construírem ou se dão a construir projetos individuais e pessoais. Às vezes indivíduos no corpo de Cristo que entregam sua vida a Jesus e talvez lá fora tenham grandes frustrações de construírem algo pessoal, quando entram no corpo de Cristo, vão usar o nome de Jesus para de novo fazer uma personificação do seu projeto pessoal, negligenciando totalmente o corpo de Cristo. Isto é o endeusamento do individualismo, sob o nome de Deus, igreja ou reino. Paulo nos convida aqui ao altar de sacrifício. Olha o verso 1. Rogo-vos, pois. Aqui é um rogo, é um implorar do apóstolo Paulo. Irmãos, está falando com o corpo vivo de Cristo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, aqui é por tudo que Deus já tem feito por nós. Paulo diz, leve em consideração o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, é por Ele que eu estou pedindo. É mais ou menos assim, o que Cristo fez na cruz foi nos unir em um corpo. Por favor, Paulo está dizendo, preste atenção no que Cristo fez. Não ande na contramão da história do cristianismo. Não desconstrua aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo, individualmente, a sua vida, individualmente. O sentido do apóstolo Paulo aqui é como se fosse um culto lá do Velho Testamento, a hora do sacrifício do Cordeiro. Paulo te convida para um altar. Paulo está te convidando, a palavra de Deus está te convidando agora para um altar de sacrifício. Só que nós podemos qualificar aqui, né? Primeiro, o sacrifício não é a morte física. Aqui ele fala de sacrifício vivo, santo e agradável. A morte não é física, porque Jesus já morreu, mas a morte aqui é espiritual, é viva, é separação de tudo aquilo que você foi, de tudo aquilo que o mundo fez de você, de todos os seus projetos individuais, para ser agora um sacrifício vivo para o Deus vivo, santo, separado para Ele e agradável a Ele, não a você, não à sociedade, mas a Deus. Corpos entregues agora como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Interessante o direcionamento, né?
é a Deus, não ao mundo, nem a você mais. Todas as minhas potencialidades individuais, o que eu sou como indivíduo, tudo aquilo que eu fui capaz de construir, meus dons, meus talentos, tudo aquilo que eu já dediquei ao mundo outrora, agora será dedicado àquele que pode dar significado à minha vida, realização para a minha vida, finalidade para a minha vida, razão de crer. Olha Romanos 11, verso 36, pouco antes de começar o capítulo 12, o que é que o texto diz ali? Paulo, ele rompe num hino, e ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Preste atenção nesse texto e o que ele significa. Você, ser individual, que entrou aqui, porque quis, porque veio, porque foi convidado, porque você achou que tinha que examinar, porque você disse que queria ouvir, porque você foi empurrado, seja por que for, você veio aqui, seja qual for a razão, você veio aqui como indivíduo. Você viveu como indivíduo. Você esteve conectado, mas aprendeu no mundo a andar como pessoa, indivíduo, que precisa ser respeitado, que tem seus direitos, que tem preferências, que tem gostos, que tem habilidades, coisas que lhe destacam, coisas que lhe dão identidade, porque você é capaz disso, é capaz daquilo outro. Você agora entrou diante de um altar de sacrifício. E Deus está dizendo pela palavra dele agora, se você quer viver cristianismo, se você quer seguir a Jesus, eu estou dizendo, Paulo está dizendo, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Abra mão do seu individualismo. Aqui é lugar de morte, onde o eu morre, onde o eu é crucificado, onde seus projetos e planos pessoais vão ser detonados para renascer algo novo, maior e melhor, que vai redundar na glória de Deus e não na sua própria glória. É um chamado à entrega total, direcionado para Deus, não para si mesmo, nem para os seus próprios projetos. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos viver igreja. Você vai atrapalhar o corpo de Cristo. Você vai fazer de conta, vai servir de escândalo. Você não vai compreender o que Deus está fazendo e tampouco estará no veio da bênção de Deus, porque ela vem sobre a sua igreja, sobre o seu corpo vivo, sobre a nação santa, sobre o reino de sacerdotes. E ele diz aqui ainda mais, entrega o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. A palavra racional vem do grego logikos, da palavra lógico, racional. Isso aqui não é loucura, isso aqui não é fé cega não. É uma entrega real. Para seguir Jesus eu tenho que abrir mão, eu tenho que mortificar o meu eu tenho que me entregar, eu tenho que deixar de viver para mim mesmo, em função da minha própria pessoa, do meu nome, daquilo que eu construí. Eu tenho que agora me entregar a Jesus e viver em função do seu corpo e para a sua glória. Aqui não é segundo o mundo, segundo a lógica do culto que renova o nosso entendimento e a nossa mente pela palavra. E ele diz aqui, ainda nesse verso 2, não vos conformeis com este século, ou seja, não toma a forma do século que individualiza, que te faz ter projeto pessoal, preferência pessoal, gosto pessoal, você luta por aquilo que é pessoal. A igreja aí passa a ser quase que um local para o agrado dos clientes que frequentam a congregação. Cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião, cada um tem um desejo, cada um tem um querer. E Paulo está nos chamando a uma mortificação desse querer para vivermos a vida de Cristo, para vivermos o que a Bíblia nos ensina, para vivermos a coletividade, para nos doarmos uns aos outros. E aí ele diz, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante, cristianismo é coisa inteligente, é culto racional e lógico, e lida com a transformação da mente.
Antes da transformação das ações, vem a transformação da mente. Viver por princípios, por valores, por ensino doutrinário, por ética bíblica. Jesus não está aqui lhe chamando para você presenciar um momento miraculoso. Não é toda hora na Bíblia que você tem o mar sendo dividido, a sarça falando ou coisa parecida. A Bíblia é um livro que te ensina novos padrões de vida, novos valores e novos princípios. Quando você tem um valor de que a vida humana não presta para nada, você usa e abusa da sua vida e da vida do outro. Quando você entra e conhece Jesus e entra para a família de Deus, há uma mudança da sua mente. Agora você começa a compreender que Deus é criador e que a vida tem valor, e você passa a não mais abusar nem da sua própria vida nem da vida do outro. O que lhe transforma não é o miraculoso passe de mágica, uma oração do poder, não. É a verdade de Deus entranhada na sua mente, mudando os seus padrões. Se você achava que roubar não era problema, ora você rouba de todo mundo, inclusive de você mesmo. Mas quando você aprende o princípio de que você deve ter aquilo que lhe pertence, que Deus lhe dá, e não aquilo que é do outro, você passa a respeitar o que é do outro, viver contente com aquilo que Deus tem lhe dado. A mudança vem através da mente. É por isso que o diabo se ocupa tanto em escravizar a mente das crianças, a mente dos jovens, a mente dos adultos, para que não lhes resplandeça a verdade de Deus. Por que o povo é tão preguiçoso para ler a Bíblia, por exemplo? Conhecer o cristianismo de forma profunda. Hoje eu li um artigo no jornal, em que um articulista falava sobre essa loucura que a religião fez durante anos. Foi fraca, foi inócua, não foi poderosa para manter os valores cristãos que estão hoje sendo detonados, arrebentados na sociedade. Por quê? 500 anos de ignorância, 500 anos de analfabetismo, 500 anos de analfabetismo espiritual, 500 anos de um cristianismo morto, que não abriu a Bíblia e não ensinou a palavra de Deus nas escolas, para as crianças, para os adultos e para as famílias. Até pouco tempo nós tínhamos Bíblia lida em latim. Até pouco tempo, Bíblia era coisa que estava nas mãos de alguns sacerdotes. Enquanto isso, o cristianismo, o protestantismo, nas outras nações, tanto da Europa quanto na América do Norte, desde o princípio, abrindo escolas, escola dominical, Bíblia para as crianças, Bíblia para os pequeninos, Bíblia para os jovens, palavra de Deus, porque é só a Bíblia que transforma o seu raciocínio, a sua mente, o seu coração, que muda os valores da sua vida. Mas hoje à noite eu quero falar particularmente nessa questão do individualismo, de um cristianismo que é só para mim e é do meu jeito, é como eu quero, sem inserção no corpo, sem identidade com igreja, corpo vivo de Cristo. Paulo diz então, não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Aí ele continua no verso 3, né? Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, a cada um. Agora Paulo está falando individualmente. Pode colocar seu nome aí, é você mesmo. Paulo está dizendo para você. Ele diz, olha, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Aliás, vamos ler o que ele diz, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que Paulo está querendo dizer agora? Entrego o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, renovo a minha mente com a palavra de Deus, e agora ele está dizendo o quê? Não pense cada um de vocês, acerca daquilo que você é, mais do que convém. Por que ele está dizendo isso? Porque antes de eu conhecer Jesus, eu vivia um desequilíbrio. Ora eu pensava além, ora eu pensava aquém. Ou seja, ora eu pensava além do que eu deveria pensar acerca de mim mesmo. Eu me achava o bom, o melhor.
ou seja, em busca de glória humana e do reconhecimento individual, eu pensava muito além do que eu deveria pensar acerca de mim mesmo. Esse era um problema. E você sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. Outro problema é pensar a quem. O desequilíbrio de uma vida entregue ao mundo, sem Deus, sem Jesus, sem parâmetro, me fez pensar a quem, ou seja, inferiorizado por pessoas e circunstâncias frustrantes da vida. Estava contando o caso da Ritásia ontem, enquanto ela pulava lá na sala, ela dizia, eu não sou burra, eu não sou burra, eu não sou burra. Passei no vestibular. Sabe o que é isso? Isso é o eco de palavras que foram ditas a ela no passado, por pessoas queridas. E quando nós não temos Jesus como Senhor e Salvador, é assim, ou pensamos demais, compensando nossas frustrações, tentando ser super-homens, super-mulheres, super-malhados, super-transados, super não sei o quê, sempre compensando, sendo conquistador, sendo sensual, compensando, pensando mais, tentando mostrar aquilo que na verdade não é um desequilíbrio, ou então você é aquele indivíduo inferiorizado, porque apontaram o seu defeito, destacaram as coisas que você não sabia fazer, porque você não foi aceito no grupo, porque não jogava, não brincava, porque não era bonito, porque não tinha corpo bonito, porque não tinha rosto bonito, não tinha cabelo bonito, e o diabo usou pessoas o tempo todo para lhe diminuir, lhe inferiorizar, lhe jogar complexos e mais complexos, e lá vem você, no corpo de Cristo, tentando compensar essas coisas, ou porque pensa demais, ou porque pensa de menos acerca de si mesmo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Para viver corpo de Cristo, primeiro é preciso sacrificar esse eu deformado, é preciso entregar esse eu e dizer, Senhor, está aqui, eu me entrego. É o grão de trigo que se cair na terra e ficar só, se não morrer, ele vai permanecer só. Se morrer, aí sim, ele dá frutos. Vem, entrega, primeira coisa. E agora Paulo está dizendo outra coisa. Não pense além, nem pense a quem, mas pense na medida da fé. O que ele está dizendo aí? O que ele quer dizer com isso? É o meu entendimento e crença naquilo que Deus fez e diz ao meu respeito. É bem simples, amado. Você ouviu a voz dos seus pais, ouviu a voz dos seus amigos na escola, você ouviu a voz dos seus colegas de trabalho, você ouviu a voz do seu namorado, você ouviu não só a voz, mas o gesto de pessoas que lhe passaram para trás, que lhe abandonaram, que se aproveitaram de você. E agora Paulo está dizendo, pense acerca de você mesmo na medida da fé. Fé em quê? Em quem? Naquilo que Deus naquilo que Deus fez por você, naquilo que Ele diz acerca de você. Enquanto Jesus veio a este mundo, deixou a sua glória, deixou o seu trono, e foi viver aqui como ser humano na terra, sendo confrontado, desprezado. É interessante que em duas circunstâncias na vida dele, que eu me lembro muito bem, Jesus, depois de ouvir tanta coisa de tantas pessoas, tanto para mais quanto para menos, Jesus em duas instâncias teve que ouvir a voz do Pai que dizia assim, este é o meu filho, o quê? Amado, em quem eu tenho o quê? Prazer. Aconteceu no seu batismo, depois aconteceu no Monte da Transfiguração, pouco antes do seu sofrimento mais terrível, de novo a voz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus tinha duas opções. Ele tinha a opção de ouvir a voz das multidões que o queriam fazer rei, porque ele operava milagres, porque ele era uma pessoa inteligente, carismática. Ou Jesus poderia ouvir a voz dos seus adversários, que o chamavam de mentiroso, ou que tinha demônios, blasfemo, e ele poderia se enfiar numa caverna e desaparecer, ou querer morrer, ou se suicidar, ou talvez se tornar um famoso, um grande
rei, mas Jesus preferiu ouvir a voz do seu Pai amado, para prosseguir na sua missão, a despeito do que as pessoas estavam dizendo acerca dele. Este é meu filho amado em quem me comprazo. E você tem que aprender, meu amado irmão, que a maior avaliação sobre a sua vida, como ser, como pessoa, tem que vir do alto, tem que vir do Senhor. É por isso que nós temos que ler a Escritura, quando Deus lhe chama de filho amado. Vibre com isso. Meu pai e minha mãe me abandonam, mas o meu Pai eterno me chama de filho amado. Deus disse, olha, você não pode, meu filho, mas eu lhe dou o meu Espírito, que vai lhe capacitar a fazer grandes coisas. Mas não é pela sua força, é pela minha força agindo em você. Ouça isso. Agora, para isso você tem que se sacrificar aqui no altar e dizer, não, eu me entrego. Porque essa avaliação que eu tenho de mim mesmo, baseado no que as pessoas me disseram, e baseado naquilo que eu penso, é totalmente falida e errada. Eu não sou criador, eu sou criatura, deformado pelo pecado, eu não tenho condições, eu tenho projetos pessoais que são falhos, furados, humanos. E enquanto eu não os entregar no altar de Deus, eu não tenho como cumprir a plena vontade de Deus. Não dá para ser igreja, amado, sem esses pré-requisitos. Ou nós vamos ser uma caricatura de corpo, que nos juntamos e nos ajuntamos, mas não temos a liga do Espírito. Pense na medida da fé. Somos reino de sacerdotes, somos ungidos do Senhor. Deus nos deu dons e talentos, e os multiplica à medida que somos fiéis na administração e dispensação do pouco. Por isso temos que reconhecer a palavra, para que nela reconheçamos quem somos, para que existimos, tudo em função da edificação do corpo de Cristo. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 14, por favor. Primeira Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios 12, 13 e 14 são três capítulos que falam sobre dons espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos começar aqui com o verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir, crescer nos dons espirituais, nessa busca, para quê, gente? Final do verso 12. Para edificação de quem? Da igreja. Não é para a sua própria edificação, não é para o seu próprio nome, não é para exaltar a sua pessoa. Vamos para outro texto aqui, 14, 26. Que fazer, pois, irmão? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para quê? Para edificação, que não é a sua, é do corpo. Por isso tem que haver interpretação, senão só você é edificado, ninguém entende nada. 1 Coríntios capítulo 12, volta lá, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Essa palavra pode ser traduzida também por um fim comum, por uma causa. Você sabe qual é o problema dos dons espetaculares? É que eles normalmente exaltam uma pessoa. E isso, ao meu ver, acaba se tornando uma espécie de manobra psicológica de indivíduos que talvez não se deram bem em coisa nenhuma na vida e agora se dão bem fazendo isso. São os portadores únicos e singulares de dons espirituais.
E esses indivíduos que manifestam os dons espetaculares têm nomes, têm ministérios, ganham ministério, no ministério do irmão fulano, no ministério da irmã fulana. E ainda tem os crentes que correm para lá porque gostam desse tipo de coisa. O dom que se manifesta pela ação do Espírito Santo tem um objetivo único: a edificação do corpo de Cristo. A edificação da igreja de Jesus Cristo. É a coletividade que está em jogo aqui, não é o indivíduo. Tem que haver edificação do corpo e para o corpo, não do indivíduo. Portanto, amados, é hora de entrega, sabia? É hora de sacrifício do nosso eu, do individualismo. Hora de buscar a avaliação moderada e colocar os dons e talentos a serviço do corpo de Cristo. Você veio aqui nesta igreja, você faz parte desse corpo, você pertence a esse corpo, mas é para a edificação dele, é para fazer parte de um corpo, pensar no todo, viver o todo e abrir mão do individualismo. É corroborar com aquilo que Cristo fez e com aquilo que o Espírito faz. Quando o Espírito age, é o nome de Jesus que é glorificado, não é o homem, é o Cristo vivo e ressurreto que leva à glória. Paulo continua no capítulo 12, versículos 4 a 8, falando sobre essa inter-relação que temos. Abre lá, vamos continuar ali. Vocês já viram aí no começo, né? O carro, a máquina, o computador, tijolos, órgãos, já pensou? Ninguém viu um coração andando por aí, nem um fígado. Para que serviria um pulmão em cima de uma mesa, sozinho? De que vale um coração em cima de uma mesa, sozinho? Que tal um joelho? Uma tíbia? Ou agora mudou o nome, né? O que é que você acha? Uma mão andando por aí, sozinha? O senso comum diz que independência é sinal de maturidade. O ser humano gosta de pensar assim, não é verdade? Agora ele se tornou independente, agora ele está maduro, agora ele cresceu, ele agora está independente, amadureceu o menino, muito bem. Do ponto de vista bíblico, independência não é sinal de maturidade, nem dependência. Dependência só de Deus, mas quando se trata das relações humanas, quando se trata do relacionamento no corpo de Cristo, nem dependência, nem independência, porque fazer coisas sozinho, projetos sozinho, é instigar a divisão daquilo que Jesus uniu. É ser instrumento do diabo para tentar dividir, faccionar o corpo de Cristo. Não tem lugar para isso na igreja de Jesus, em nenhum lugar do Novo Testamento. O apóstolo Paulo é missionário, saiu para pregar em Roma, mas ele foi submetido em primeiro lugar a um corpo local, uma igreja local, enquanto o Espírito não separou Paulo, enquanto os irmãos não impuseram as mãos sobre Paulo, Paulo não saiu de Antioquia, Atos capítulo 13. De vez em quando eu ouço os indivíduos, uns Highlanders da vida, em nome de Jesus, com nome de missionário, com nome de missão, de não sei o que, não sei da onde, que recebe um chamado de Deus, ele lá em algum lugar aí, e um chamado poderoso que ninguém tem absolutamente nada que dizer, está selado, está pronto, está feito. Ele é melhor do que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ficou praticamente cego. Jesus envia Ananias para conversar com ele, lhe restitui a visão, batiza Paulo, recebe a notícia de que ele vai sofrer pelo nome de Jesus, e no próximo texto, onde é que está Paulo? Em Antioquia, servindo na igreja, colocando seus dons à disposição daquela comunidade. E o texto diz, o Espírito falou, separa Saulo,
O Espírito falou a quem? Porque se esse Espírito é tão etéreo, como é que esse Espírito impôs as mãos sobre Paulo para os despedir? Como é? É porque nenhuma igreja no Novo Testamento deixou de ter liderança. Os presbíteros, os bispos, os pastores, líderes. Homens de carne e osso. Nenhuma igreja no Novo Testamento deixou de celebrar a ceia do Senhor, como igreja, como comunidade, de batizar no corpo de Cristo, de exercer disciplina bíblica. Então não existe esse negócio de, tem gente assim, eu pertenço ao reino. Só se for a pimenta do reino. Reino. A linguagem bíblica não admite essa palavra, meu amado. Se você pertence ao reino, o reino de Deus hoje se manifesta na terra através de igrejas locais. Essa igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, que terá um só rebanho, um só pastor, ela vai se manifestar no dia do arrebatamento. A Betesda, a Presbiteriana, a IPNJ, a Videira, todas as igrejas que se manifestam, as assembleias, nos mais complicados lugares e distantes lugares, estas igrejas todas, um dia vão ser unidas num só rebanho, um só pastor chamado Jesus. Enquanto isso, é o pastor Zé Pedro, Zé João, Zé Alisson, Zé Armando e etc. E não fuja não. Seja boa, seja ruim, seja falível ou não falível, seja o que for, você não pode estar desconectado do corpo de Cristo. Igreja visível e local. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, pense numa igreja complicada. Tinha problema de incesto, tinha problema de briga entre eles, tinha problema de mau uso da ceia do Senhor, ou igreja complicada. Pense numa igreja mundana, terrível, complicada, meninos, crianças em Cristo. Paulo tinha que repreender a igreja de Corinto acerca dos dons, mas quando ele escreve a igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27, versículo 28, Paulo diz assim: vós sois o corpo de Cristo. A palavra igreja aparece em alguns contextos da Bíblia, mas a palavra igrejas, no plural, o que é isso? São manifestações locais do corpo de Cristo, através de toda a Ásia, através do Império Romano como um todo. Somos membros uns dos outros. Interdependência é sinal de maturidade. Muitos membros e um só corpo. Abram comigo em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler lá. Meu amado. Essa é a igreja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa igreja corpo, igreja que pertence. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 25, vamos comigo. Porque assim como o corpo é um e tem o quê? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados aonde, gente? Presta atenção aí os irmãos que gostam de falar que batismo no Espírito Santo é uma experiência depois da conversão. A semana passada eu falei sobre isso em Atos 11, 27. Sabe o que quer dizer batismo no Espírito? Batismo quer dizer mergulhar. Batismo no Espírito é quando você é mergulhado no corpo de Cristo. Isso acontece no momento que você entrega a sua vida a Jesus e o aceita como Senhor e Salvador. Você é mergulhado no corpo de Cristo. Você é parte visível e invisível do corpo de Cristo. E depois você passa pelo processo que é chamado batismo em águas, para selar visivelmente aquilo que aconteceu em espírito. Olha aqui, ó. Em um só Espírito, todos nós fomos o quê?
batizados em um só corpo. Paulo não perguntou aqui se tinha algum irmão que ainda não foi batizado, se tinha algum irmão que ainda não tinha falado língua estranha ou coisa parecida. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Olha aqui, ó. Se disser o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sabe, a mesma coisa de dons espirituais. Se todo mundo tivesse o dom de ensino, imagine, onde é que estaria o dom de misericórdia, o dom de socorro, o dom de contribuição, onde é que estaria? O dom de presidir. Se todo mundo falasse um só, manifestasse um só dom, é a mesma coisa que dizer aqui, todo o corpo sendo o olho. E aí Paulo diz, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Assim como alguns indivíduos insistem em dizer que não precisam da igreja de Jesus. Eles querem Jesus, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, sou crente em Jesus, mas a igreja não. Você está cuspindo no prato que vai comer. Isso não existe. Quem ama Cristo ama o seu corpo, a manifestação do seu corpo vivo na terra. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja o que, gente? Verso 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, o que é para fazer? Cooperem os membros com igual, o quê? Cuidado, em favor uns dos outros. Interdependência. Paulo fala ainda na diversidade de atuação em Romanos 12. Nem todos têm a mesma função. Fomos criados por Deus com diferentes capacitações, por isso temos funções diferenciadas, peculiares, respeitando a diversidade de dons e ministérios na igreja. Somos parte de um organismo vivo, onde flui a graça e o poder de Deus pela presença do Espírito Santo. Temos que crer, aceitar e viver nessa perspectiva. Olha o verso 5 de Romanos 12, volta lá para Romanos 12. Somos muitos, grande multidão, inúmeros, mas somos um só corpo em Cristo. Cristo nos batizou em um só corpo. Somos individualmente membros uns dos outros, cada parte conectada às partes formando um todo. Há diversidade de dons, meus irmãos. Verso 6. Uniformidade é invenção humana, unidade é promoção divina. Os dons são diversos, todos temos pelo menos um dom, nem todos têm o mesmo dom, e ninguém, exceto Deus, tem todos os dons. Ouviram? Cada um de nós aqui recebeu do Senhor Deus um dom, pelo menos um dom. Nem todos têm o mesmo dom, porque somos diferentes. Mas ninguém, exceto Deus, tem todos os dons. E o dom nos foi dado segundo a graça, nada por mérito, nada por conquista, nada por busca pessoal, nada por essa busca artificial de quem fica procurando uma forma de receber um dom que Deus não deu, não distribuiu, não é natural. O dom é dado segundo a graça. Podemos descobrir o que Deus tem nos dado,
mas não podemos produzir nenhum dom por esforço ou mérito humano. É graça, dado de graça, para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Os dons são distribuídos segundo o Espírito lhe apraz, ou segundo apraz o próprio Espírito. Romanos 12, versos 6 a 8, tem alguns dons aí, né? Vamos lá? Olha aí comigo. Primeiro dom que tem aí, qual é? Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Profecia no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando nós não tínhamos Bíblia, era interpretação do Velho, interpretando o Velho Testamento à luz de Jesus, da cruz, da ressurreição. A igreja não tinha a Bíblia nas mãos, Paulo estava escrevendo as epístolas, havia manifestações de mistérios, de profecias que explicavam o que estava acontecendo com Cristo, cristianismo à luz do Velho Testamento. E toda profecia era julgada, 1 Tessalonicenses capítulo 5. E a profecia também é ensino, exortação, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14. Se é ministério, seja para ministrar. Se é ensino, é para fazer como? Hein, gente, estão comigo aí? Ensino tem que ser como? Com dedicação. Exortação, para exortar. Contribuição, com liberalidade. Presidir, com cuidado. Misericórdia, com alegria. Olha aí, Paulo escreve aos Romanos, e nesse contexto não tem nenhum dos dons espetaculares que nós normalmente vemos em 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14. Nenhum, a não ser o dom de profecia. Os outros não são repetidos. Paulo escreve a Romanos uma epístola profunda sobre salvação, uma igreja que está no centro do Império Romano, na capital do Império Romano, e Paulo não está falando de dons espetaculares, porque esse não era o problema da igreja de Corinto. Aliás, da igreja de Roma, era o problema da igreja de Corinto, que vinha lá de fora já balbuciando línguas, e começou a confundir a cabeça do povo dentro da própria igreja, num emocionalismo que beirava o perigo de ser uma condução de demônios dentro da própria igreja de Jesus. E Paulo repreende a igreja de Corinto nesses termos. Mas aqui em Roma tem outros dons. Cadê esses dons? Por que eles não são exaltados? Por quê? Por que vocês não dizem, aleluia, louvado seja Deus? Porque diz assim, irmãos, quem gostaria de ter o dom de curar? Amém. Todo mundo levanta a mão. Glória a Deus, que maravilha. Esse aí eu gostaria. Vai lá para ficar na porta do IJF? Talvez não. Para curar a minha dor de estômago, a dor do meu filho, a dor do meu pai, a dor do meu primo. É mais ou menos assim, né, que vai a nossa cabeça. Quantos gostariam de ter o dom de curar? Amém. Que tal o dom de revelação? Para entender o futuro, conhecer os astros, quem sabe? Amém, amém, amém. Aí eu abro minha Bíblia em Romanos, é todo o conselho de Deus, eu olho aqui e diz, dom de contribuição, quem gostaria de ter? Aí não, né, pastor? Isso não parece ser do Espírito, parece mais com coisa de empresa. O problema é que nós lemos ali a nossa Bíblia assim, né? De acordo com as nossas preferências, o nosso individualismo, aquilo que melhor se adequa à nossa personalidade. Temos que ler todo o conselho de Deus. Não é apenas um dom, nem é um dom para todo mundo, é uma diversidade de dons que se manifestam no corpo de Cristo em favor do próprio corpo. Presidir, misericórdia, ensino, ministério. Todo mundo tem pelo menos um dom. Queremos concluir hoje à noite, convidando você a fazer uma entrega, uma disposição de largar o individualismo para pertencer, servir, estar conectado, respeitar a diversidade, reconhecer a graça, buscar a edificação do corpo como um todo e atender o apelo do apóstolo Paulo. E nós vamos viver igreja. O arrebatamento está próximo, Jesus está próximo de voltar a estabelecer o seu reino. Mas sabe de uma coisa, isso não vai acontecer enquanto este mundo não ouvir falar do amor de Jesus.
Deus nos deu essa incumbência de estarmos aqui em Fortaleza, vivendo igreja, vivendo corpo, vivendo família. Nós pertencemos uns aos outros. Tudo aquilo que eu quero que Deus me dê tem que ser em função do seu corpo, do seu reino, do seu evangelho sendo pregado aqui, e não das minhas preferências pessoais ou meus projetos pessoais.